Olá, tudo bem com vocês? Vou contar uma história para vocês de um professor de matemática, onde ele, dentro de uma sala de aula, foi dar as propriedades do triângulo retângulo, e aí ele mostrando para os alunos, ele mostrou que a altura desse triângulo, que é igual a A ao quadrado, é igual ao B vezes o C. Então, um aluno perguntou: professor, se A ao quadrado é a área de um quadrado e B vezes C é a área de um retângulo, eu posso falar que um quadrado tem a mesma área que esse retângulo? Sim, a gente pode sim falar que esse quadrado tem a mesma área que o retângulo, e eu vou provar para vocês como que esse quadrado tem a mesma área que esse retângulo. Primeiramente, nós temos que lembrar como que funciona a área. E a área, se nós formos lembrar como que ela funciona, como que foi achado, né? Nós vamos pegar normalmente um quadradinho. Vou pegar esse quadradinho aqui. Pintar ele assim para a gente poder ficar mais fácil a visualização. Neste quadrado, ele tinha o lado igual a 1. Essa unidade eu posso chamar ela de centímetro, de metro, de quilômetro, de milímetro e por assim em diante. Então eles pegaram esse quadradinho que ele tinha unidade igual a 1, o lado igual a 1. E eles falaram que esse quadradinho era igual a uma unidade de área. Quando você multiplica esse 1 vezes 1, vai dar esse 1. Então eles começaram a pensar assim: como que nós vamos descobrir a área de uma figura que a gente tem uma metragem um pouco maior, né? Então eles pegaram um cubo de lado 2 e pensaram: quantos cubos desse de lado 1 cabe dentro deste cubo? Se a gente simplesmente fizer a contagem, né? Podemos contar aqui que temos 1, 2, 3 e 4. Logo, a área deste cubo é igual a 4 unidades de área. Ou então, 4 centímetros quadrados. Vamos falar que essa metragem aqui é de 1 centímetro. Então, seria 4 centímetros quadrados a unidade de área deste quadrado aqui. Quando a gente, para calcular de um retângulo, seria da mesma forma. Nós poderíamos contar a área desses retângulos. Só que agora eu quero demonstrar para vocês como que um quadrado e um retângulo pode ter a mesma unidade de área. Agora eu vou pegar um quadrado que tenha o lado igual a 4, para ficar mais fácil a visualização para vocês. Pegando esse quadrado de área igual a 4, vamos pensar qual é a unidade, o valor da área deste quadrado, né? Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui será 16, como nós falamos aqui atrás, que é centímetro, chamaremos também de centímetros em centímetros quadrados, porque da unidade de área sempre vai ter esse quadrado aqui. Uma outra forma que também foi descoberta, né, é porque assim, se nós temos 4 aqui, nós somamos 4 outra vez, 4 outra vez, 4 outra vez. Se vocês lembrarem também, quando nós somamos o mesmo número 1, 2, 3, 4 vezes, é a mesma coisa de fazer 4 vezes 4, correto? E aqui, como é que eu vou pegar para esse quadrado e falar que temos um retângulo com a mesma unidade de área que esse quadrado? Vocês concordam comigo que se eu pegasse esse quadrado aqui, ó, e partisse ele aqui, ó, no meio, e eu trouxer ela daqui para baixo, colocar ela aqui, eu vou conseguir fazer um retângulo? Vamos agora fazer esse desenho. Então aqui, ao invés de ser 4, né, eu vou dividir pela metade. Aqui agora será 2.
E aqui, ao invés de ser 4, eu vou pegar esses 4 e colocar para cá, então seremos mais 4 aqui de largura, né? Então, logo será igual a 8. Então, temos aqui um retângulo de base igual a 8 e altura igual a 2. Qual é a área deste retângulo? Se nós pegarmos aqui e formos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, também será 16 centímetros quadrados. Se nós formos perceber uma outra forma, aqui como tem 8, se nós somarmos mais 8, né? 8 vezes 2 será igual a 16. Aqui agora eu vou mostrar para vocês algebricamente como que isso também pode funcionar. Se eu tenho aqui um quadrado, né? Onde nesse quadrado temos que 4 vezes 4 é igual a 16. Logo, então, a área deste quadrado é igual a 16, né? Multiplicamos o 4 vezes o 4. Vocês concordam comigo se eu pegar e multiplicar esse 4 por 2, que vai ser igual a 8 vezes... Eu quero manter, né? Eu quero que este quadrado tenha a mesma unidade de área que este retângulo. Logo, a unidade de área final terá que ser igual a 16. Para mim poder fazer esse 4 multiplicar algum número, esse 8 multiplicando algum número, dar igual a 16, se a gente pensar aqui também que é metade desse 4, 4 dividido por 2 será 2. 8 vezes 2 é igual a 16. Logo, um quadrado que tem um lado igual a 4 tem a mesma unidade de área que um retângulo com a base igual a 8 e a altura igual a 2. E assim, provamos que um quadrado pode ter a mesma medida de área de um retângulo. E por assim, vários outros quadrados e retângulos também conseguem ter essa particularidade. Como dito anteriormente na apresentação do Adric, a gente está aprendendo sobre as áreas das formas geométricas. O Adric mostrou pra gente que diferentes formas geométricas podem ter as mesmas áreas. E eu vou mostrar algumas correlações coexistentes entre algumas formas geométricas. Então, o que nós iremos fazer? A gente vai aprender como achar a fórmula de alguns polígonos partindo da fórmula da área de um retângulo. Aqui a gente tem o retângulo, a gente tem a área do retângulo igual a base vezes a altura, a base sendo essa parte maior aqui de baixo e a altura sendo essa. No caso, o retângulo ele é um polígono que tem dois lados iguais, dois pares de lados iguais. Então, esse lado aqui é igual a esse e esse lado aqui é igual a esse. Sendo assim, tendo a área do retângulo como base, a gente vai passar para as diferentes formas geométricas agora. A gente tem o paralelogramo. O que é o paralelogramo? Aqui nós temos também são dois pares de lados iguais. Então, a gente tem esse lado igual a esse lado e esse lado igual a esse lado. E os lados são sempre paralelos, tanto no paralelogramo quanto no retângulo. Aqui no paralelogramo, a gente tem um paralelogramo de altura A e base B, assim como no retângulo. Só que, vendo na próxima figura, que seria essa aqui, se a gente tira esse triângulo bem aqui, a gente tem um triângulo de base X e altura A, uma base menor aqui de base B menos X, essa base aqui de baixo é maior, que no caso é a base B normal, e aqui a gente tem a notação do porquê que isso acontece, porque B menos X mais X, que seria o ângulo dessa base aqui do triângulo, a gente tem que é igual a B. Porque esse X aqui anula esse outro X, o que nos faz ter uma base B. Enfim, o que acontece? A gente tira esse triângulo do paralelogramo e coloca ele do lado direito. Nessa figura que ele estava do lado esquerdo, não é mesmo?
E aqui a gente vai trazer esse triângulo para o lado direito. A gente vê assim por cima, já percebendo que se a gente juntar essas duas partes, a gente vai ter um retângulo. Porque esse lado aqui, ele é igual a esse outro lado aqui. Porque o paralelogramo, todos os lados dele também nós temos também dois pares de lados iguais. Então, esse lado aqui, que é igual a esse lado aqui que estava no lado de cá, que estava no lado esquerdo. E a base B de cima é igual à base B de baixo. Quando a gente juntar os dois, a gente vai ter uma base B. Sendo assim, a gente descobre que a área do paralelogramo é a mesma que a de um retângulo, que no caso é a área base vezes a altura. E essa também, além de ser a fórmula da área do retângulo, é a fórmula da área do paralelogramo. Então, o paralelogramo, a fórmula da área dele é base vezes altura. Agora a gente vai partir para o triângulo. Aqui eu dei os 3 tipos de triângulos mais comuns. Esse aqui é o triângulo isósceles. Esse aqui seria um triângulo equilátero, mas eu não consegui fazer ele muito bem. E esse aqui é um triângulo retângulo. Então, vamos supor. O que a gente pode fazer para poder tentar aproximar o triângulo, esses triângulos que a gente tem aqui, das fórmulas que a gente tem? Porque a gente tem as fórmulas do paralelogramo e a fórmula do retângulo, que no caso é a mesma fórmula, é base vezes altura. Então, uma ideia seria duplicar os dois. Então, aqui a gente tem dois paralelogramos desses dois triângulos que foram duplicados aqui. E toda vez que a gente duplica o triângulo retângulo, a gente cria um outro retângulo. Sendo assim, a medida da área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Porque a gente tem a base vezes a altura, que seria quando a gente duplica eles. E como são dois triângulos, a gente vai lá e divide. No caso, base vezes altura dividido por 2. E essa é a área do triângulo. Partindo para o trapézio. A gente pode descrever o trapézio como outro quadrilátero, que ele tem dois lados não paralelos. Todos os lados, talvez, em alguns trapézios todos os lados vão ser diferentes, em outros vão ter esses dois lados, essas duas medidas aqui iguais. Mas essa medida de baixo aqui da base maior, que é essa de baixo, e a base menor sempre vão ser diferentes. Ou pode inverter a medida. O trapézio pode virar de cabeça para baixo. Se a gente virasse ele aqui em 180 graus, a gente teria essa base menor embaixo e a base maior em cima. Sendo assim, para poder descobrir a área do trapézio, você poderia me dizer: então eu vou tirar esses dois triângulos que tem aqui, formar um retângulo aqui no meio, e com esses dois triângulos eu faço a medida. Isso só é viável quando a gente tem medidas, quando a gente tem números. Então, por exemplo, se essa base B menor fosse 5, a base B maior fosse não sei quanto, fosse 10, e aqui a gente tivesse a altura bonitinha, aí a gente poderia fazer assim. Mas a outra forma é duplicar esse trapézio. E quando a gente vê que a gente duplicou, claramente dá pra ver que se a gente juntar esse trapézio com esse, que são o mesmo trapézio, eu só inverti ele, no caso eu só girei 180 graus, como eu falei anteriormente, e juntar, a gente vai ter um paralelogramo. E aí essa base maior grandona aqui, ela fica uma base B maior, que no caso essa base maior, mais a base menor. E o que acontece? A gente sabe que a área do paralelogramo é base vezes altura. Só que a área desse paralelogramo grandão aqui, ele é base maior mais base menor. E são dois trapézios. Então, a área do trapézio é base maior mais essa base aqui maior aqui, mais essa base menor, vezes a altura, que é a mesma, dividido por 2, porque para formar esse paralelogramo grande, a gente teve que juntar dois trapézios. E assim a gente tem a área do trapézio. Agora vamos para o losango. O que é o losango? Losango nada mais é que um quadrilátero que tem todos os lados iguais, mas os ângulos internos do losango eles não são igual a 90, porque se fosse igual a 90 graus, seria um quadrado. Então, os ângulos internos do losango são diferentes. Então, a gente pode ver aqui que o losango tem essa altura A, que é essa linha vertical, a base B, que é a linha horizontal, e o lado, que ele é 1, assim, eu peguei um número, pode ser o lado L também, é o lado L, que ele é igual para todos os lados do losango. Agora,
dá pra gente ver claramente que ele é formado por 4 triângulos. Vamos dizer por assim, se a gente cortar na altura e na base. Dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4. São 4 triângulos iguais. E aí dentro, esses triângulos cabem dentro de um retângulo. Se a gente fizer essa linha pontilhada aqui, pegando toda a extensão de base por altura, a gente tem esse retângulo. E aí, o que a gente pode fazer para tentar achar essa área do losango? A gente pode tentar colocar ele em formas diferentes, porque como a gente viu, são 4 triângulos iguais, 4 triângulos congruentes, em diferentes posições. Então a gente pode pegar esse triângulo roxo e colocar ele aqui em cima do vermelho, pegar esse triângulo rosa mais claro e colocar ele aqui em cima do amarelo, pode pegar esse amarelo, colocar aqui embaixo do rosa mais claro, pode pegar esse rosa mais escuro, o vermelho, e colocar aqui embaixo do roxo e por assim vai. Fazendo todas essas transformações, a gente tem essas 4 medidas aqui. Só que qual que é a questão? A gente viu que essa linha pontilhada aqui é um retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. E como dá pra ver, todos esses triângulos, quando a gente junta ele em um dos lados, seja em qualquer uma dessas formas aqui, a gente tem só a metade desse retângulo. Logo, a área do losango é a mesma que a do triângulo, que é base vezes altura sobre 2, porque a gente tem um retângulo dividido no meio. E com isso, nós vimos então que de um retângulo a gente descobre a área de um paralelogramo e dá para também descobrir a área de um triângulo, dos dois. Com o paralelogramo e com a área do retângulo a gente tem a área do trapézio. E com o retângulo e com o triângulo, a gente monta a área do losango. E essa foi a aula de hoje, para a gente poder descobrir de forma lógica como chegar em outras fórmulas de área geométrica, partindo de um retângulo. Muito obrigada!